Olá, eu sou Marta Alves, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, e esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica da Vila Iara, ou Ensino Bíblico Digital. Que Deus em Cristo, através de Jesus e do seu Santo Espírito, possa nos ajudar a compreender a palavra que nós vamos estudar e produzir frutos, ações práticas na nossa vida e frutos para a nossa eternidade. A aula de hoje é a de número 13, com o título Contribuição e Socorro. É a última aula da revista intitulada E a Igreja Vai Bem? Da Didaquê Publicações, que foca o estudo da carta epístola aos 1 Coríntios. Lembrando que a Escola Bíblica Dominical, ela voltou a ser presencial, mas o mesmo conteúdo está sendo gravado para que aqueles que não podem participar presencialmente tenham acesso ao conteúdo ministrado. Mas você é o nosso convidado para estar presencialmente. E nestas reuniões existe um espaço para o aluno fazer as suas perguntas e as suas contribuições. O texto bíblico em foco está no capítulo 16, versículos de 1 a 4, reafirmando o título, Contribuição e Socorro. Eu vou ler o texto. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, ou seja, domingo, cada um de vós ponha de parte, separe, em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. O apóstolo Paulo vai responder sobre a pergunta feita com o tema coleta. A epístola 1 Coríntios, ela foi escrita para responder a diversas perguntas dirigidas ao apóstolo Paulo. E no versículo 1 afirma: quanto à coleta para os santos. O termo santos, neste texto lido, não indica todos os salvos em Jesus Cristo, que são santificados. Nós somos santificados. Ou seja, a nossa vida é separada para o senhorio de Deus. Nós somos santificados, separados. Indica especificamente os santos salvos em Jesus Cristo que moravam na cidade de Jerusalém. Sabe-se que no ano 48 depois de Cristo, vários cristãos judaicos viviam em estado de pobreza, carentes de auxílio.
Então, a referida coleta trata-se de oferta financeira. A coleta afirmada pelo apóstolo Paulo também foi solicitada às igrejas da Galácia, uma região específica da moderna Turquia. Em Gálatas, capítulo 2, versículos 9 e 10, os apóstolos Tiago, Pedro e João orientam o apóstolo Paulo e Barnabé que eles lembrassem dos pobres por onde passassem em suas viagens missionárias. E em obediência, o apóstolo Paulo assim procedia. Então, o objetivo, a proposta é entender o texto lido, ou seja, o que estava acontecendo naquela época e refletir se a igreja atual de Jesus Cristo está socorrendo os pobres e ofertando para outras necessidades. A partir de nossas vidas. E quais as razões, motivos cristãos apresentados para incentivar as ofertas na nossa época, nos nossos dias. Uma vez que muito se ouve pedidos por aí de ofertas com valores específicos e em troca serão abençoados. Esta prática está de acordo com as escrituras sagradas? Pois percebe-se que a motivação para ofertar é barganha, troca com Deus. Esperam ser abençoados em suas finanças. Deve-se ainda considerar que os cristãos de Corinto, segundo capítulo 1 e versículo 26, eu leio: poucos eram sábios, segundo padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Ou seja, a maioria tinha pouco recurso financeiro. E os capítulos anteriores desta carta, já lecionados anteriormente, apontam o quanto precisavam mudar. Existia no meio deles demandas judiciais mútuas. Uns se saciavam e outros não na ceia do Senhor, pois era uma refeição que praticavam juntos. Existia também partidarismo, divididos em preferência de líderes. Então a pergunta é: o que Jesus Cristo e o apóstolo Paulo nos ensinam sobre contribuições, ofertas e socorrer os pobres? É uma pergunta. Vamos pensar no tópico 1. O Evangelho de Jesus Cristo alcança o homem em sua integridade, ou seja, na sua totalidade. Jesus nos ensina a agir para saciar também a fome física. Quando multiplica pães e peixes, mostra ali seu poder, o Filho de Deus.
Porém, ele não quis dispensar a multidão com fome, o qual passara ali o dia o ouvindo. Também nos ensina em Atos, capítulo 20, no versículo 35, cito aqui: há maior felicidade em dar do que receber. Existe maior felicidade em dar do que receber. Jesus, ele vai ao encontro de indivíduos sofridos, oprimidos e marginalizados de seu tempo. Ser cristão não é só usufruir os privilégios conferidos por Cristo e pela sua igreja, mas fazer o que Cristo fez, especialmente indo ao encontro dos que sofrem, a fim de minorar a sua dor, a fim de minimizar, diminuir a dor daqueles que sofrem. Jesus Cristo nos ensina nas suas ações que ele teve compaixão e amor pelo homem na sua integralidade, na sua totalidade. Curava e cura o homem do pecado, salvando-o. Eu sou o pão da vida, nós escutamos dos lábios de Jesus e que ficaram registrados. Aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Quem me vê, vê o Pai. E aqui é o Pai criador de todas as coisas, o Pai celestial. Curava o físico, doentes, e ainda hoje cura. E no passado foram tantos, e hoje existe no nosso meio, no meio do povo que segue a Jesus Cristo, inúmeros testemunhos que Jesus cura o físico. Curava aqueles que estavam à margem da vida social, doentes na alma e no espírito. O endemoniado de Gadara é um exemplo. Em 2 Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 9, leio aqui: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Aqui é a expressão do incentivo supremo e inescapável de toda generosidade cristã que aprendemos com Cristo. Oposto de todo individualismo e egoísmo presente no ser humano, que tudo é para si e ele é o centro. Podemos agora pensar nas diretrizes do apóstolo Paulo para a contribuição solidária, a contribuição que socorre o outro, que socorre aquele que está próximo. Primeiramente, destaco divulgar as necessidades. A necessidade é divulgada no versículo 1 de forma
clara, firme, sem pedir desculpa. Cito: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Uma forma muito clara, muito objetiva do apóstolo Paulo escrever. Ora, como podemos suprir a necessidade de alguém se não soubermos? Em segundo lugar, destaco: incentivar a contribuição. O apóstolo Paulo propõe um plano funcional para contrabalançar a fraqueza, a dificuldade humana nesta área, que é de pôr a mão no bolso e ofertar em prol do outro. Cito, leio: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte juntar sistematicamente, regularmente, os recursos que temos. Assim, desenvolve-se um senso de disciplina para a contribuição. Não iremos lembrar uma vez ao ano do necessitado, mas desta forma vamos lembrar sistematicamente, periodicamente. É proposto o modelo semanal, mas também podemos, ao receber o nosso salário mensal, separarmos as nossas ofertas. Destaco também o que aparece neste capítulo, o princípio dar, ofertar proporcionalmente. Vamos para o texto. Colocar de parte em casa conforme sua prosperidade. Conforme sua prosperidade. Isso significa: os que ganham mais devem dar mais. E o contrário é verdadeiro. Cada um contribui segundo a sua prosperidade, a sua condição financeira. Não deve ser pesado para ninguém. Observamos também no texto escrito por Paulo, colher as bênçãos, os benefícios pessoais da contribuição. Pergunto: será que os cristãos devem dar com a intenção de receber de volta o que Deus para Deus, o que deu para Deus, vai receber muitas vezes mais? É claro que não. Nós cristãos ofertamos porque isto agrada a Deus, glorifica e exalta a Deus, e porque beneficia outras pessoas. Observamos em 1 Crônicas, capítulo 29, nos versículos 11, 12 e 17, o rei Davi afirma que ele e o seu povo ofertaram para a contribuição e construção do templo. Mas eles, neste ato,
estão devolvendo aquilo que Deus tinha dado para eles, pois tudo vem de Deus. Deram de forma voluntária e com alegria, segundo o versículo 17. Depois confira. Oposto de constrangimento e tristeza. As nossas ofertas precisam ser voluntárias e ser dadas com alegria. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 ao 9, lerei aqui alguns trechos. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração. Conforme determinou em seu coração. Oferta nasce no coração, entre você e Deus. Continuando o texto. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Depois leiam também o versículo 9. Deus traz a graça, o favor da abundância. E nós, consequentemente, transbordamos em toda boa obra. Quero também aqui destacar, juntamente com vocês, o princípio da mordomia cristã. O mordomo administra o que pertence ao Senhor, ao seu patrão, ao seu dono. No livro de Salmo, no número 24 e verso 1, escrito está: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Mesmo conteúdo do texto lido também encontramos em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 14. Nós apenas te demos o que vem de tuas mãos. E Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 14, o mesmo conteúdo. Ora, após estes princípios, estas doutrinas, estes ensinos, qual então é o nosso desafio? Como devemos aplicar isto em nossas vidas? O desafio é participar das ações da igreja local e da sua rede de relacionamentos. Você tem ofertado de forma voluntária, com alegria, de forma generosa? Outra pergunta. Você é mordomo ou senhor de suas finanças? Você é o seu patrão ou Deus é senhor de suas finanças? Quando os cristãos dão com generosidade, sistematicamente e com prazer, para as coisas certas, Deus devolve generosamente mais vezes do que eles dão. Confira isto em Provérbios capítulo 3, no verso 9
e 10. Mas não dê querendo fazer barganha. Deus nos dá generosamente e nós também ofertamos da mesma forma. Deixo aqui uma tarefa para você. Medite no Salmo 112. O sujeito de quem se escreve ali naquele texto é um homem que teme o Senhor. O verso 1. Ele é justo. Verso 6. Dá com generosidade. Verso 9. Leia, medite e observe como Deus o abençoa. Que este estudo possa gerar generosidade cristã de forma sistemática, com alegria nas nossas vidas e que nós possamos socorrer a quem precisa. Lembrando que a igreja local, ela tem diversas necessidades: pagamento de salários daqueles que trabalham integralmente, sustento de missionários e outras situações. Esses são meros exemplos. Que Deus abençoe a cada um de nós e aperfeiçoe a obra que Ele começou a fazer. Tchau. Deus te abençoe.